Museu Britânico passa a se referir a imperador romano como mulher trans. Recentemente saiu essa notícia aí em vários sites, né, e ela tá gerando uma discussão danada. E o que aconteceu foi que um museu britânico, que não é o Museu Britânico, mas sim esse museu menor aí, num distrito próximo de Londres, decidiu trocar os pronomes de tratamento do imperador Heliogábalo por pronomes femininos. Isso por causa de algumas coisas que aparecem nas fontes históricas que a gente vai ver, né, vai analisar aqui ao longo desse vídeo. Mas antes vale a pena a gente falar pelo menos o mínimo sobre quem foi o Heliogábalo, né, que é um imperador relativamente desconhecido hoje em dia, para depois a gente dar uma olhada especificamente nessa questão da identidade, né, e da sexualidade dele, conforme isso aparece nas fontes antigas. E por último, e talvez esse seja o ponto mais importante na verdade, a gente precisa falar sobre alguns cuidados necessários para interpretar essas fontes, porque aí é que mora, na verdade, a maior parte da polêmica aí. Então, primeiro, né, quem que foi Heliogábalo? Heliogábalo foi um imperador romano do século III depois de Cristo, que foi colocado no poder aos 14 anos de idade, depois de uma revolta planejada pela avó dele. Ele vinha de uma família árabe muito poderosa de Emesa, na Síria, e desde criança ele ocupava um cargo hereditário de alto sacerdote do deus El-Agabal, que era uma divindade solar associada ao deus Hélios, daí ele ter ficado conhecido posteriormente como Heliogábalo. Mas o nome dele mesmo era Sextus Varius Avitus Bassianus e o seu nome de imperador era Marcus Aurelius Antoninus. E essa origem oriental dele, aliás, é muito importante para a gente entender alguns pontos-chave da polêmica sobre a sua sexualidade aí, então guarda essa questão. Mas beleza, o Heliogábalo então se torna imperador, né, aos 14 anos, e logo nos primeiros anos de governo dele, de reinado, ele já começa a tomar algumas decisões que prejudicam muito a sua popularidade, que aliás já era bem baixa, né, porque ele tinha sido colocado no poder a partir de uma revolta. A sua legitimidade sempre foi muito questionada, mas ele acaba prejudicando ainda mais essa popularidade porque ele se casa pelo menos 5 vezes, e um desses casamentos foi um casamento forçado com uma virgem vestal, que era uma sacerdotisa que tinha voto de castidade, e qualquer violação desse voto era considerada uma ofensa aos deuses e ao povo romano, passível inclusive até de morte, né? Mas o Heliogábalo, ele escapa disso porque ele era o imperador. Além disso, o Heliogábalo também tirou o deus Júpiter da posição mais elevada do panteão romano e colocou no seu lugar o seu próprio deus ali da sua terra, né, que era o Elagabal, e ainda transferiu as relíquias mais sagradas de todos os templos romanos diretamente para o Elagabalium, que era o templo que ele tinha dedicado a esse deus. E a tudo isso se soma também, claro, finalmente, a questão do comportamento sexual do Heliogábalo, que é algo que algumas fontes antigas fazem questão de enfatizar bastante mesmo, a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes de a gente entrar nesse ponto, só para fechar a biografia, nessa brevíssima biografia do Heliogábalo, é importante dizer que essa impopularidade dele de fato vai se acumular ao longo dos anos, e a própria avó dele, que tinha colocado ele no poder lá no início, vai arquitetar outra revolta para tirar ele do poder e colocar outro neto no lugar, que vai ser o Alexandre Severo. E nessa revolta o Heliogábalo é executado pela própria guarda pretoriana, né, que em tese era quem deveria proteger o imperador, e o seu corpo é lançado no rio Tibre, isso quando ele tinha 18 anos, né? Ou seja, todos os rumores sobre o Heliogábalo que a gente encontra nas fontes primárias, né, que eu vou trazer aqui agora, estão situados entre os seus 14 e 18 anos de idade. Mas beleza, dito isso, vamos então para as fontes primárias. O que os antigos registraram de fato sobre o Heliogábalo e essa questão, né, da identidade de gênero dele, da sua sexualidade. Bom, a gente tem 3 fontes antigas sobre o Heliogábalo, que são a História Romana, de Dion Cássio, a História do Império Romano após Marco Aurélio, de Herodiano, e a História Augusta, que é uma coleção de textos mais tardia. Aqui eu vou focar nas 2 primeiras fontes, que são fontes realmente contemporâneas ao Heliogábalo, e principalmente na fonte do Dion Cássio, né, a História Romana, que é onde a gente encontra, por exemplo, a frase que aparece lá na reportagem que eu comecei o vídeo com ela, que é "Não me chame de senhor, pois eu sou uma senhora". Uma primeira coisa, então, que o Dion Cássio diz sobre o imperador é que, abre aspas, ele aparecia tanto como homem quanto como mulher, e em ambas as situações se comportava da maneira mais licenciosa. E diz também, abre aspas, que ele se casou com muitas mulheres e teve relações com muitas outras sem qualquer sanção legal. No entanto, não era porque ele mesmo precisava delas, né? Não era porque ele mesmo queria essas mulheres, mas simplesmente porque ele queria imitar suas ações quando estivesse com os seus amantes masculinos. Ou seja, o Dion Cássio diz que o Heliogábalo tinha relações com homens e com mulheres,
mas as relações que ele tinha com mulheres era principalmente para ele aprender a ter relações com homens no papel de mulher. E aqui vale a pena dizer que há muitos registros de relações homossexuais na história da Roma Antiga, mas o papel passivo nessas relações é sempre considerado como algo desonroso nesses registros. Então o que o Dion Cássio está fazendo aqui é minimizando qualquer virilidade que poderia ser associada ao imperador pela sua relação com muitas mulheres e enfatizando a sua passividade, que era uma característica socialmente reprovada no Império Romano. E mais pra frente a gente vai voltar nessas questões de interpretação das fontes, mas vamos dar uma olhada antes em outras passagens interessantes que aparecem lá no Dion Cássio. Por exemplo, o Dion Cássio diz que o Heliogábalo usava seu corpo tanto para realizar quanto para permitir muitas coisas estranhas, das quais ninguém suportaria falar ou ouvir. Suas ações mais evidentes, que seria impossível esconder, eram as seguintes: ele ia aos bordéis à noite usando uma peruca e lá exercia o ofício de uma prostituta. Ele frequentava os notórios prostíbulos, expulsava as prostitutas e se prostituía ele mesmo, no lugar das prostitutas que ele expulsou. Continuando aqui a citação do Dion Cássio, finalmente ele reservava uma sala no palácio e ali cometia suas indecências, sempre ficando nu à porta da sala, como as prostitutas fazem, sacudindo a cortina que pendia de anéis de ouro, enquanto em uma voz suave e envolvente solicitava os transeuntes. Havia, é claro, homens que haviam sido especialmente instruídos para desempenhar o seu papel, ou seja, ele ficava no palácio como fazendo um teatro, né, como se o palácio fosse um prostíbulo e tinha até os homens contratados ali para fingirem interesse no Heliogábalo. E finalmente, voltando à história que comecei, e aqui eu pulei uma partezinha, né? Ele foi concedido em casamento e foi chamado de esposa, amante e rainha. E aqui é um casamento extraoficial, né? Porque no direito romano não há casamento homossexual. Mas essa figura, que é o Hierocles, ele não é o único amante que o Dion Cássio ressalta no seu texto. Outro amante importante que aparece é aquele para quem o Heliogábalo fala: não me chame de senhor, mas de senhora. Esse amante era um atleta de quem o Heliogábalo tinha ouvido falar e mandou buscar esse atleta para ele conhecer pessoalmente. A história, segundo Dion Cássio registra, é a seguinte: esse Aurelius Zóticos, o atleta, não só tinha um corpo completamente belo, já que era um atleta, mas em particular superava em muito a todos os outros no tamanho de suas partes íntimas. Esse fato foi relatado ao imperador por aqueles que estavam de olho em tais coisas, e o homem foi repentinamente retirado dos jogos atléticos ali e levado para Roma, acompanhado por uma escolta imensa. Ele foi nomeado cubiculários, né, que é um cargo, uma espécie de camareiro imperial, antes mesmo de ser visto pelo imperador, foi honrado com o nome do avô do imperador, Avitus, foi adornado com grinaldas como em um festival e entrou no palácio iluminado pelo brilho de muitas tochas. Sardanápalos, que é um apelido pejorativo que o Dion Cássio dá para o Heliogábalo, a gente vai voltar nisso depois, ao vê-lo, saltou com movimentos rítmicos. E então, quando Aurelius, o atleta, o cumprimentou com uma saudação habitual: meu senhor, imperador, salve, Heliogábalo inclinou o pescoço para assumir uma pose feminina encantadora e, virando os olhos para ele com um olhar derretido, respondeu sem hesitação: não me chame de senhor, pois sou uma senhora. Bom, a gente vai analisar melhor essas histórias, né, como interpretar de fato essas histórias daqui a pouco, mas antes, só mais algumas citações interessantes que o Dion Cássio traz no História Romana. Ele tinha planejado de fato cortar completamente seus genitais, num contexto ritualístico sacerdotal, mas esse desejo fora motivado apenas por seu caráter afeminado. Mais uma citação: ele levou sua libertinagem a tal ponto que pediu aos médicos que criassem uma vagina de mulher em seu corpo por meio de uma incisão, prometendo a eles grandes somas de dinheiro para fazê-lo. Isso então é o que diz a história romana do Dion Cássio sobre o Heliogábalo. E passando agora para o Herodiano, que é outra fonte importante também. Aliás, antes de falar do Herodiano, deixa eu só dar um recadinho rápido aqui da nossa grande parceira aqui do canal, a Insider, que é que agora o mês está acabando, né? O mês de novembro está acabando, você está vendo esse vídeo logo que eu postei, e consequentemente estão acabando as promoções da Black Friday prolongada. Então, se você tem interesse em adquirir, né, por exemplo, uma Tech T-shirt, que são essas camisas anti-odor, não precisa passar, né, são super práticas, leves, frescas. Aproveita esse momento aí e acessa depois do vídeo aqui o link na descrição e use o cupom ESTRANHABF, né, para conseguir até 40% de desconto. Então depois do vídeo, de novo, né,
Clica lá no link e dá uma conferida que vale a pena. E passando agora para o Herodiano, que é outra fonte importante também, a gente encontra outros comentários que têm a ver com essa polêmica também da identidade e da sexualidade do imperador, mas é bem menos coisa. Uma coisa que ele diz é que ele, o Heliogábalo, não desejava transgredir em segredo, mas aparecia em público com os olhos pintados e bochechas rosadas. Esses cosméticos estragavam um rosto naturalmente bonito. O Herodiano também diz que depois de tomar à força a Virgem Vestal, né, naquela história que ele toma essa sacerdotisa que tinha voto de castidade, ele enviou uma carta ao Senado pedindo perdão por sua impiedosa e imatura transgressão, dizendo-lhes que havia sido afligido por uma falha masculina, uma paixão avassaladora pela donzela. E sobre esse mesmo ponto, o Herodiano diz também que o imperador violou a Virgem Vestal justamente para parecer másculo, para que parecesse estar fazendo algo viril, ele se uniu a uma das virgens vestais de Roma, fecha aspas. Ah, e tem mais uma citação, né, que ela não era a última. O Herodiano diz que a avó do Heliogábalo, que tinha colocado ele no poder e que era a principal cabeça ali por trás também do seu governo, tentou várias vezes persuadir o jovem a usar trajes romanos quando entrasse na cidade, para visitar o Senado. Ela temia que sua aparência, claramente estrangeira e completamente bárbara, ofendesse aqueles que o vissem. Eles não estavam acostumados, eles, os romanos, né, não estavam acostumados a esse tipo de vestimenta e consideravam seus adornos adequados apenas para mulheres. Essa é muito importante, a gente vai voltar nessa citação depois. E aí, beleza, né? Então aqui a gente já tem as principais fontes primárias, né, com alguma relação com essa polêmica sobre a identidade de gênero e a sexualidade do Heliogábalo, mas ainda falta uma coisa muito importante para essa discussão, crucial, que é como interpretar essas fontes. Quando o museu lá na Inglaterra, por exemplo, diz que o Heliogábalo disse que era um senhor e não uma senhora, ou não queria ser chamado de senhor, pois era uma senhora, às vezes a gente pode ter a impressão de que essas palavras saíram realmente da boca dele, né? Mas na verdade, isso é o que o Dião Cássio disse que o Heliogábalo disse. E isso com base no que outras pessoas disseram, porque durante o governo do Heliogábalo, o Dião Cássio nem vivia em Roma. E isso é perfeitamente comum no campo da história, né? Especialmente no campo da história antiga. A gente depende muitas vezes de testemunhos indiretos e testemunhos de pessoas que têm sempre uma visão muito própria das coisas e veem o mundo a partir de certas lentes específicas. No caso do Dião Cássio, por exemplo, ele era um membro da classe senatorial ligado ao primo, rival e sucessor do Heliogábalo, que foi o Alexandre Severo. Então o tratamento que o Dião Cássio dá ao Heliogábalo é completamente desfavorável desde a primeira linha do texto. Ele faz questão o tempo todo de acentuar que o Heliogábalo é um estrangeiro, né, um bárbaro, perverso, supersticioso e afeminado, ou seja, uma imagem invertida daquilo que ele considerava como a imagem ideal de um imperador romano. Ao longo da história romana, ele chama o Heliogábalo de falso Antonino, né, questionando a sua legitimidade, de o Assírio, questionando a sua romanidade, e de Sardanápalos, que era um rei oriental da personagem da literatura grega, que era descrito como preguiçoso e libertino. Ou seja, né, quando a gente está lendo o que o Dião Cássio diz que o Heliogábalo diz, ou que o Heliogábalo fez, é fundamental a gente ter em mente que a gente não está diante de uma fonte neutra, de um mero registro passivo ali das coisas tal como de fato aconteceram. A história romana do Dião Cássio é um texto político escrito por alguém do partido contrário, por assim dizer, ao do Heliogábalo. É como se a gente estivesse lendo uma biografia do Lula escrita por um bolsonarista ou uma biografia do Bolsonaro escrita por um lulista. É preciso ter muito cuidado para averiguar, de fato, a veracidade do que está colocado ali. E sobre o Herodiano, ele também é um autor contrário ao Heliogábalo, só que apesar disso a gente encontra muito menos, né, quase nada comparativamente desses rumores sexuais do Heliogábalo no Herodiano. Mas há sim algumas passagens que têm paralelos nas duas fontes, e isso é muito interessante porque abre um outro entendimento do que o Dião Cássio estava de fato descrevendo quando ele escrevia uma certa coisa. Por exemplo, né, o Dião Cássio diz várias vezes que o Heliogábalo se vestia de mulher, mas talvez isso fosse, na verdade, mais uma questão de choque cultural do que de gênero. E eu digo isso baseado naquela passagem que o Herodiano diz que a avó do imperador, abre aspas, tentou várias vezes persuadir o jovem a usar trajes romanos quando entrasse na cidade para visitar o Senado. Ela temia que sua aparência claramente estrangeira e completamente bárbara, não romana, ofendesse aqueles que o vissem. Eles não estavam acostumados a esse tipo de vestimenta e consideravam seus ornamentos adequados apenas para mulheres. Os romanos consideravam aqueles ornamentos não romanos
adequados apenas para mulheres. Quer dizer, segundo o Herodiano, as roupas de mulher, entre aspas, que o Heliogábalo usava, não eram roupas de mulher, eram roupas tradicionais dos cultos sírios. Mas os romanos viam aquilo como roupas femininas. E daí para surgirem vários rumores relacionados à sexualidade do imperador por causa disso, é um pulo. Especialmente o imperador extremamente impopular desde o início. E vale dizer que o Herodiano provavelmente era ele mesmo originário da Síria, né, da região da Antioquia, então a sua compreensão da vestimenta do Heliogábalo, né, e de outros costumes e características também, é bem mais confiável do que aquela que o Dion Cássio repassa a partir de rumores populares ali da cidade de Roma. Outra coisa também nesse sentido de má interpretação, difamação, fake news, pode ser aquela questão da castração e até do pedido para ser operado e ter uma vagina, né, da parte ali do Heliogábalo. Será que quando o Dion Cássio conta essa história, ele está transmitindo corretamente essa informação? Ou será que isso não é mais uma fake news contra o imperador, baseada numa tradição religiosa característica ali das culturas da Síria antiga, de circuncisão ou, em alguns casos mesmo, de castração com sentido religioso. Lembrando que o Heliogábalo era o sacerdote, o alto sacerdote dessa divindade síria que substituiu o Júpiter romano no panteão, né, o El Agabal. E um último detalhe também, antes de a gente fazer rápidas considerações finais, é que é importante deixar claro que quando Dion Cássio chama o Heliogábalo de mulher, ou diz que ele pedia para ser chamado de mulher, ele não faz isso para respeitar o imperador ou para reconhecer a sua identidade de gênero ou qualquer coisa parecida, né? Como eu acho que já ficou bem claro nesse ponto. Ele faz isso muito mais para condenar a memória desse imperador, né? Para desonrar a biografia do Heliogábalo dentro de uma sociedade que valorizava, como já disse várias vezes aqui, né? Acima de tudo, a virilidade e que usava o termo afeminado como um xingamento. Então, ressaltar a feminilidade do Heliogábalo era um insulto para o Dion Cássio, né, e para a maioria dos romanos, seus contemporâneos. No contexto específico, inclusive, em que aparece a frase "não me chame de senhor, pois eu sou uma senhora", né, no contexto dessa história que o Dion Cássio considerava uma história que ninguém suportaria falar ou ouvir, o Heliogábalo diz essa frase se oferecendo para o atleta, né, numa conduta que o autor, o Dion Cássio, tinha certeza que ia chocar os leitores do texto. Essa frase não está num contexto de demanda por reconhecimento social da sua identidade de gênero ou de uma luta política do Heliogábalo por coisa parecida. Segundo o texto, esse é um comentário que o imperador fez, abre aspas, virando os olhos para ele, para o atleta, com um olhar derretido. É uma cantada, basicamente, né? Me parece aqui claro pelo contexto do texto. Então, a partir disso, para imaginar que esse imperador reivindicasse, né, seriamente, politicamente, sistematicamente, ser tratado com pronomes femininos, me parece meio forçado. Mas beleza, né? Rápidas considerações finais aqui então. Isso tudo que a gente falou, né, considerando toda essa dificuldade de acessar o passado por meio dessas fontes muito enviesadas, isso significa que a gente deve jogar fora, então, esses testemunhos antigos que a gente tem sobre o Heliogábalo? Obviamente que não. Isso é o que a gente tem, é o que a gente tem de mais precioso para tentar entender o passado a partir dessas fontes. Mas é fundamental ler sempre esses textos criticamente. E é importante considerar, por exemplo, as possibilidades desses rumores sobre o Heliogábalo serem fake news, por exemplo, ou serem exageros ou incompreensões de elementos culturais relacionados à origem oriental do imperador, como no caso lá das vestimentas, ou até da questão da maquiagem masculina, que era algo mais comum também nas províncias orientais, mas que era mal visto na cidade de Roma. Ou também é importante considerar a possibilidade desses rumores serem todos verdades, né, ou terem um fundo de verdade. E é perfeitamente possível que o Heliogábalo tivesse de fato mais atração por homens do que por mulheres, ou até que ele de fato se entendesse realmente como mulher, algo aliás que não seria exatamente único na história antiga, né, e nem em qualquer outro tempo. Mas qualquer que seja a interpretação que você considere a interpretação mais adequada, é importante ter noção de que é isso, né, é uma interpretação, e para interpretar bem, tem que conhecer pelo menos o mínimo dos textos e do contexto. Por isso eu vou deixar, para quem quiser se aprofundar nessa discussão, né, eu vou deixar os textos mesmo dessas fontes primárias. Eles estão em inglês, mas vocês podem copiar isso, jogar num tradutor e fazer uma leitura direta das fontes para chegar às suas próprias conclusões. E claro, né, a seção de comentários vai estar aberta aí também, como sempre, para vocês deixarem suas opiniões, e eu tenho certeza que vai ser muito interessante acompanhar aí as várias opiniões que vão aparecer, que certamente vai ter muita opinião divergente, e eu acredito que esse assunto pode gerar um debate interessante. Então, é isso, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!